o próprio advogado ou as partes, elas podem também ser assistentes técnicas de uma determinada demanda? Ou seja, o advogado, além do conhecimento técnico e científico sobre a ciência jurídica, esse advogado tem conhecimento, por exemplo, em contabilidade. Ou esse advogado já exerceu a medicina antes. Ele, como advogado, além de advogado, ele pode também ser assistente técnico da parte? Ou a própria parte que contém lá conhecimento técnico e científico. A parte pode ser a sua assistente técnica. A própria parte apresentar um parecer técnico no processo, como sendo um parecer de um assistente técnico, quando ela também tem o conhecimento técnico e científico objeto daquele litígio. Imagine que o réu é um médico e esse réu está sendo demandado numa ação de indenização por erro médico. Ele pode apresentar um parecer técnico como assistente técnico numa eventual perícia, ele sendo parte no processo? Essa é a questão apresentada pelo Dr. Vinícius. E olha que interessante, né? Se o assistente técnico é um encargo de livre nomeação pela própria parte, se é opcional, se ele não está impedido ou suspeito, não tem questões de impedimento ou de suspeição, o advogado do autor ou do réu pode ser assistente técnico? Em tese, sim, não há nenhum impedimento para isso. Nem há impedimento no CPC para que a própria parte atue no processo como assistente técnico. Para quê? Para que ela fiscalize ali o trabalho do perito oficial. Bom, não temos no ordenamento jurídico nenhuma regra que impeça isso. O CPC não impede isso. E também o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não impede que um advogado atue também concomitantemente como assistente técnico. Mas cá entre nós, né, pessoal? Cá entre nós, um assistente técnico que seja a própria parte ou um assistente técnico que seja o advogado da parte, esse laudo técnico apresentado por ele perde muito credibilidade. Eu, como juiz, ao analisar essa prova, ao analisar esse instrumento jurídico, esse laudo, eu vou ter aqui uma série de resistência quanto à credibilidade desse laudo. Por quê? Porque o laudo foi feito pelo próprio advogado da parte. Ou o laudo foi feito pela própria parte. Como o doutor Edilson está dizendo aqui, talvez isso seja até pior do que advogar em causa própria. Concordo com o doutor Edilson. Me parece aí que, não obstante inexistir impedimento para tanto, eu acho que na prática não se justifica, porque dificilmente um juiz considerará um laudo feito por um assistente técnico que é a própria parte, ou que é o advogado da parte, em termos de credibilidade, em termos de formação do convencimento do juiz. Eu acho que fica muito prejudicado essa atuação no caso concreto. Na prática, eu vejo que é uma atividade que vai se tornar, ao fim de tudo, como irrelevante. O juiz não vai levar em consideração isso. Se esse laudo técnico apresentado pela própria parte é para impugnar o laudo oficial, eu não vejo essa prova como uma prova de credibilidade suficiente para afastar as conclusões que o perito oficial teve no caso concreto. Esse sim, esse desvinculado das partes, esse imparcial, esse vinculado ao juiz, esse com regras de impedimento e de suspeição, eu acho muito, muito difícil na prática surtir algum tipo de efeito prático desta atuação da própria parte ou do advogado como assistente técnico. Então, não recomendaria isso na sua prática jurídica. Eu acho que a parte aí se envolveria ainda mais na sua demanda. Isso não é bom, né? E ela contaminaria ali o seu laudo técnico
com as suas angústias em relação à demanda. Então, eu não vejo isso como um elemento de convicção do juiz, nem para o juiz formar o seu convencimento e nem para impugnar um eventual laudo oficial contrário ao laudo formulado pelo assistente técnico, ok? Então, na prática, eu não aconselharia pela falta de credibilidade desta atividade.